Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 32. E esse salmo nos fala que é muito bom recebermos o perdão pelos nossos pecados. Nada é melhor do que saber que Deus tem amor por nossa vida e que Ele aceita o nosso arrependimento. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. A pessoa que tem remorso, ela fica triste por ter tomado uma decisão errada, mas ela fica triste não porque ela tomou a decisão errada, mas por causa das consequências que ela sofre na sua vida, os danos e os prejuízos. Agora, aquela pessoa que se arrepende é aquela pessoa que compreende que ela tomou uma decisão que prejudicou o próximo e ela coloca no coração que nunca mais vai voltar a fazer o que está errado. O que tem remorso fica preocupado apenas consigo mesmo. O que tem remorso, na verdade, é um egoísta. Ele está pensando nos prejuízos que ele está sofrendo pela decisão errada. Ele não se arrepende por ter causado mal ao próximo, mas o arrependido, ele percebe o quanto os seus atos geraram de prejuízo para si e para os outros, e ele muda de vida. E o arrependido é aquele que alcança a misericórdia de Deus e o perdão dos pecados. E o Salmo 32 fala sobre esse assunto. Ele fala que, veja aqui o versículo 1, bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido, a pessoa que está abençoada. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, aqui esse versículo 1 está dizendo: feliz é a pessoa cujo pecado, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é aquele que chega diante de Deus e recebe a justificação do seu pecado, aquele que o seu pecado é coberto pelo sangue de Jesus, aquele que recebe o perdão e consegue viver em paz. Porque aquele que recebe o perdão de Deus consegue caminhar com Deus, consegue ficar em paz. Por isso que o versículo 1 fala: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aquela pessoa que Deus fala: ele está perdoado, eu não vou mais condenar essa pessoa pelo mal que ela praticou. Essa pessoa tem paz com Deus. E essa pessoa, ela vai ter paz no coração. Por isso que o versículo 2 diz: abençoado, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. Se o Senhor não imputa a maldade, significa que o Senhor inocentou a pessoa do seu pecado. Então significa que a pessoa agora tem paz com Deus. E se a pessoa tem paz com Deus, ela tem paz no seu próprio coração. Por isso o versículo 2 diz: bem-aventurado, ou seja, abençoado, é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. É necessário que dentro do nosso espírito não exista nenhuma vontade de mentir, nenhum engano, nenhuma coisa errada que se esconde no fundo do nosso coração. A pessoa que tem um espírito que não tem engano, que tem um espírito limpo, que tem um espírito correto diante de Deus, essa pessoa vai ter paz com Deus. Versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. O versículo 3 fala a respeito do pecado. Enquanto eu me calei, enquanto eu não falei para Deus
a respeito dos meus pecados, enquanto eu não confessei a realidade do meu coração, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então ele está dizendo assim: os meus ossos ficaram fracos. Quando nós envelhecemos, nós ficamos mais fracos. Nós vamos perdendo a nossa força, o nosso vigor, quando vamos envelhecendo. Então, esse versículo 3 está falando sobre isso. Enquanto eu me calei, enquanto eu não falei dos meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Ele está dizendo: enfraqueceram os meus ossos. Os ossos são a estrutura mais interna do nosso corpo. Então ele está dizendo: eu fui ficando fraco por dentro, eu fui ficando em depressão, eu fui ficando em tristeza, eu fui caindo por dentro. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O bramido aqui é quando o leão está com fome. Então ele começa a dar o seu grito. Então ele está dizendo: envelheceram os meus ossos, eu fiquei muito mal por dentro e eu comecei a gritar todos os dias de sofrimento que eu estava passando enquanto eu me calei. Agora o versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Quando nós não confessamos o pecado, a mão do Senhor pesa sobre nós, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Significa, eu perdi o humor, o prazer da vida, e se tornou em sequidão. Tudo ficou seco. Selá, a palavra selá, aqui em parênteses, significa pausa. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores a Deus. Se você procurar o livro de Salmos na Bíblia original, que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento original está em hebraico, o título de Salmos é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E a palavra Tehillim, traduzida para o português, significa louvores. Significa que um judeu, quando ele lê a Bíblia, ele fala: vamos ler o livro dos louvores. E esse salmo aqui, ele é um louvor a Deus, como todos os outros. Quando eles estão cantando esses salmos, existem algumas pausas. Então essa palavra aqui, selá, significa que quando eles estão cantando o Salmo 32, eles cantam o versículo 1, 2, 3 e 4, e aqui no 4 eles dão uma pausa. Essa pausa é para provocar a reflexão naquilo que está sendo cantado. Algumas vezes eles usam esses salmos aqui para serem recitados publicamente. Então eles abrem o salmo como nós fazemos na nossa leitura bíblica nas igrejas. Vamos ler aqui o Salmo de número 32. E eles fazem a leitura, mas eles colocam uma pausa aqui no versículo 4 para lembrar que se nós ficamos calados e não confessamos os nossos erros e pecados, a mão do Senhor pesa sobre nós e nós perdemos o humor da vida. Aqui o selá, no final do verso 4, tem esse propósito de nos fazer refletir sobre isso. Agora, prosseguindo, versículo 5. Esse versículo 5 nós colocamos em destaque na cor verde, porque é o versículo que reúne a ideia principal do Salmo 32. Veja aqui o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí tem um selá. Significa que quando eles estão cantando o Salmo 32, eles, quando cantam esse versículo 5, eles dão mais uma pausa. E essa pausa é uma pausa com muita justificativa. Veja que o versículo 5 fala: eu confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri, eu não escondi. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse versículo 5
traz o ponto principal do salmo, porque ele fala: quando eu confesso o meu pecado, quando eu coloquei no meu coração, eu vou confessar os meus erros, as minhas transgressões ao Senhor, o Senhor me perdoou. Esse é o ponto que o Salmo 32 quer nos ensinar. Ao invés de esconder os nossos pecados, veja o versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu quis esconder o meu pecado, envelheceram, enfraqueceram os meus ossos pelo meu gemido. Bramido aqui é quem está faminto. Quando o leão está faminto, ele brama. Então ele está dizendo: eu estava faminto todo dia. Eu estava sentindo um vazio. Versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Enquanto nós não confessamos o erro, nosso pecado, a mão do Senhor pesa sobre nós. Então o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí tem uma pausa. Essa pausa serve para pensar: se eu não confesso o meu pecado, o Senhor pesa a mão dele sobre mim todo dia e eu perco o humor, a alegria da vida. Aí, no versículo 5 fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando eu confesso o pecado, eu recebo o perdão de Deus. E tem esse selar aqui, essa pausa é: confesse o seu pecado e você vai receber a renovação da alegria de Deus. Versículo 6: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O verso 6 está dizendo: todo aquele que é santo. Santo significa separado, significa consagrado, significa exclusivamente dedicado a Deus. Então, todo aquele que é santo, todo aquele que entregou a sua vida completamente a Deus, orará a ti, orará a Deus a tempo de te poder achar. Tem muitas pessoas que buscam a Deus só depois que estão passando pela beira da morte. Mas o versículo 6 está dizendo: todo aquele que é santo, todo aquele que se dedica exclusivamente a Deus, ele ora a Deus a tempo de achar a Deus. Ele se preocupa em buscar a Deus fora de tempo e em todo tempo. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Significa, até quando ocorrem grandes enchentes, quando ocorrem situações de dificuldade, elas não alcançam aquele que constantemente busca a Deus. Versículo 7: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui tem um novo selar. Por que que tem uma nova pausa aqui? Essa pausa aqui no meio da música serve para destacar o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O salmista aqui está dizendo: se eu caminho com Deus, eu me escondo nele, ele me preserva da angústia, ele me livra do mal. E ele me cinge de alegres cantos de livramento. Está dizendo aqui para mim, para você: olha, se você busca a Deus como santo e busca Ele em todo o tempo que você pode achá-lo, mesmo que ocorra o transbordo de muitas águas, essas águas não vão chegar em você, que é o que está escrito no versículo 6. E você, quando se esconde em Deus, Ele vai te preservar da angústia e vai vestir você de alegres cantos de livramento, que é o que está no versículo 7. Então faça isso, busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Isso está escrito em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus depois que já estão no meio de uma tragédia, depois que ocorre o transbordar de muitas águas e a água está batendo
na casa da pessoa que a pessoa vai buscar a Deus. Mas os versículos 6 e 7 estão dizendo: busque a Deus e se esconda nele já, agora. Seja uma pessoa que se dedica exclusivamente a Deus, porque Ele vai te preservar da angústia. Quando houver o transbordar de muitas águas, não vai chegar a você. Ele vai cingi-lo de alegres cantos de livramento. Agora o versículo 8: eu instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Veja, esse versículo 8 é uma promessa de Deus. Quando você busca Ele com dedicação exclusiva, sendo um santo, Ele te instrui, Ele ensina o caminho que você deve seguir. Ele mostra por onde você deve caminhar. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele guia você com os olhos dele. 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. O versículo 9 está dizendo: não seja tolo, não seja teimoso, não seja teimosa. Se Deus disse para você para andar pelo caminho dele, obedeça. Não seja como um animal que precisa de um freio, que precisa de um cabresto porque não tem entendimento. Deus deu para você entendimento a respeito da verdade e da justiça. Ande na verdade e na justiça para que você seja uma pessoa feliz no caminho certo. Versículo 10. O porquê? Porque o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então veja, o ímpio, o que pratica maldade, o que não busca a Deus, ele tem muitas dores, tem muitos sofrimentos. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que confia e segue nos mandamentos do Senhor, a misericórdia o cercará. O que significa misericórdia? Misericórdia é uma palavra formada por duas, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, uma forma de entender a misericórdia é: imagine que você vê uma pessoa que está com roupas velhas e que está mal cheirosa. E você vai e abraça essa pessoa e traz para perto do coração, sem levar em consideração que ela está mal cheirosa e que ela está com roupas sujas e rasgadas. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele vê as nossas misérias, mas mesmo assim ele nos abraça para perto do coração dele. É isso que significa misericórdia. Então, quando o versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, porque o ímpio faz coisas erradas, então ele sofre tudo o que ele faz de errado. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aquele que confia no Senhor e procura fazer as coisas certas, quando ele faz as coisas erradas, quando ele tropeça, porque nós erramos, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, o Senhor estenderá o braço dele e nos trará para perto dele, para o coração dele, para nos ajudar, para nos consolar, para nos amparar, para nos dar o caminho certo. Por isso diz aqui o texto que a misericórdia cerca aquele que confia no Senhor. Versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. O que é regozijar? É regozar. Significa gozar mais uma vez. Em outras palavras, regozijar significa ter alegria dobrada. Então, lendo mais uma vez o versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Ou seja, você que é justo, se alegre no Senhor e receba a alegria dobrada. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então ele está dizendo: cantem alegremente, todos vocês que têm um coração reto, que sois retos de coração. Esse é o Salmo de número 32, que fala que bem-aventurado, abençoado
é aquele que recebe o perdão dos seus pecados, porque aquele que recebe o perdão dos seus pecados recebe a comunhão com Deus. Agora, aquela pessoa que não tem os pecados perdoados, ela tem os seus ossos que vão se envelhecendo. Os ossos fala a respeito da parte mais interna da pessoa e que envelhecem fala que eles ficam fracos. A pessoa que está carregada de pecados, ela cai em tristeza, em angústia, em depressão. Por quê? Porque a pessoa que tem muitos pecados, Deus se afasta dela. E quando Deus se afasta de alguém, a pessoa perde o sentido da vida. Mas quando Deus está perto de nós, nós recebemos a alegria de Deus, recebemos a força de Deus, recebemos a renovação de Deus. E nesse Salmo 32, nós vimos aqui no versículo 3 que o salmista fala: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto nós calamos os nossos erros e pecados e não confessamos, nós vamos carregando o peso do pecado e nós ficamos gemendo, ficamos famintos, como o leão que brama quando está com fome todo dia. Ficamos famintos do amor de Deus, ficamos famintos da paz de Deus. Porque a mão do Senhor pesa sobre nós quando nós carregamos os nossos pecados, como diz o verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas, encerrando a mensagem agora, o ponto principal é esse do versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, ou seja, eu não escondi. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No momento em que o salmista recebe o perdão pela maldade do seu pecado, ele sentiu novamente a alegria e a paz no coração. Por isso, esse salmo começa: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, abençoado, bem-sucedido, feliz é todo aquele que recebe o perdão dos seus pecados. E agora aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Nessa oração de confissão é uma oração que você confessa que você é pecador, que você é pecadora, que você precisa aceitar a Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador da sua vida. É Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, quando você faz essa oração que está aqui na tela, a oração de confissão, você está aceitando a Jesus e você recebe o perdão dos seus pecados. Quando você tem os seus pecados perdoados, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus dentro de você. E é essa presença de Deus dentro de você que dá ânimo, renovação, regozijo, que significa regozar, significa gozar de novo, ter alegria de volta na vida. Então, faça essa oração comigo. Se você ainda não aceitou a Jesus, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração que está aqui na tela. Declare agora comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração comigo, você acabou de receber a Jesus como Senhor único da sua vida. Significa que você deve ler a palavra de Deus e seguir por esse caminho, tendo Jesus como Senhor da sua vida. Você também recebeu a Jesus como Salvador. Na frase 2 aqui,
Você pediu o perdão dos pecados e para o Espírito Santo te guiar até o céu. O Espírito Santo já entrou na sua vida. Agora, basta que você converse com Deus todos os dias. A oração é uma conversa natural. Basta você dizer a Jesus: obrigado por mais um dia, obrigado pela salvação, obrigado pela comida, obrigado pela moradia, obrigado pelo sono, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu negócio, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu estudo. Você deve agradecer a Deus. E também você deve dizer: Senhor, hoje eu fiz uma coisa errada, eu xinguei uma pessoa, eu falei um palavrão, eu olhei o que eu não devia olhar, então eu quero pedir perdão. Seja sincero, seja sincera, confesse o seu pecado e o Senhor todos os dias limpa você do pecado e carrega o mal para longe de você. Diga para Deus: Senhor, eu quero que o pecado saia da minha vida. Eu não quero mais odiar. Eu não quero mais cobiçar. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais falhar. Eu não quero mais cometer os mesmos erros. Eu quero ser uma pessoa que segue ao Senhor fielmente. Quando você faz isso, o Senhor vai ajudar você, pela força do Espírito Santo, a segui-lo. E você vai receber alegria por seguir no caminho certo. Então, procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja que você possa participar de maneira ativa, que você possa fazer irmãos que possam seguir juntamente com você na fé. Leia a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e ore constantemente a respeito de tudo na sua vida, colocando a sua vida totalmente, exclusivamente para o serviço de Deus. Afinal, Deus deu para nós o fôlego de vida e no final da nossa vida queremos estar com Ele no céu, na vida eterna com Deus. Você quer isso? Continue orando, lendo a Bíblia e seguindo a Deus fielmente no meio dos santos, porque Deus tem essa riqueza, que é o perdão de todos os pecados e a comunhão com Ele nessa vida e na eternidade. Dê glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, porque Ele realmente é bom. Ele fez tudo isso por nós, porque Deus é verdadeiramente bom. Fique na paz e permaneça sempre dando glória e glória e glória a Deus, porque Ele realmente merece toda a honra e toda a glória que vem de nós. Amém e amém.